Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma TCA 3. Vocês assistiram um vídeo anterior a essa aula sobre a qualidade fisiológica da semente, onde nós podemos observar que as sementes, elas em condições de germinadores, elas demoram em torno de 7 a 10 dias para iniciar a retomada do crescimento do embrião, ou seja, para germinar. Então, nós conseguimos dessa maneira determinar a porcentagem de germinação, característica fisiológica, ou seja, um componente fisiológico durante o processo de avaliação e análise de sementes de cafeiro. E nesta aula de hoje também estudaremos a legislação que rege a produção de sementes de cafeiro. Bom, segundo a legislação brasileira de sementes e mudas, Brasil 2004, as sementes são classificadas em genética, básica, certificada e não certificadas, S1 e S2, conforme especificações a seguir. Então, nós vamos entender como que funciona a classificação dessas sementes no Brasil. Então, a primeira semente é a genética. A semente genética, gente, ela é obtida por um processo de melhoramento de plantas, né? Vocês estão fazendo esse semestre também a disciplina Melhoramento Genético do Cafeeiro, aonde vocês podem observar que as cultivares hoje utilizadas pelas principais regiões produtoras de cafeeiro, elas são cultivares melhoradas, né, geneticamente, elas não são modificadas, elas são melhoradas num processo de melhoramento tradicional. No entanto, o melhoramento genético do cafeeiro, ele demora muito para ser realizado. Ou seja, para ser lançada uma nova cultivar, são necessários de 24 a 30 anos. Então, por ser uma cultura perene, o processo do melhoramento genético ele é muito longo. Por isso, então, um dos motivos da clonagem do café arábica. Então, a semente genética é aquela obtida a partir de uma cultivar que foi melhorada. Então, lá na década de 70, o catuai, depois na década de 80, 90, né, o acaiá cerrado, o tupi, o rubi, o topázio, né, mais atualmente o araras, o seriema. Então, são cultivares que nós consideramos como semente genética. Ela é obtida a partir de um processo de melhoramento genético. Foi realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas, pela Procafé, pela Epamig, né, que são empresas que trabalham voltadas ao melhoramento genético do cafeeiro. Outra semente é a semente básica, obtida da multiplicação da semente genética. Normalmente, a multiplicação é feita por melhoristas ou empresas que adquirem as sementes básicas para a produção de novas sementes. Aqui, atualmente, tanto o Procafé quanto a Epamig, elas fazem o preparo da semente básica, para que essas sementes possam ser depois distribuídas aos produtores. Nós temos as sementes certificadas, que elas são resultantes da reprodução de sementes básicas ou genéticas produzidas por produtores registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, quer dizer, nós temos hoje inúmeros produtores de sementes. No passado, nós inclusive tivemos mais. Eu já falei com vocês que aqui na Fazenda da Onça, em Guaranésia, foi uma grande produtora de sementes. Devido à burocracia, hoje ela trabalha só com café de qualidade, não trabalha mais com a produção de sementes, né? Ou seja, destinadas a sementes. Então, os produtores, obrigatoriamente, eles precisam ser registrados e fiscalizados. Uma vez eles registrados, eles são fiscalizados para que essa semente tenha qualidade genética, né, nos componentes genéticos, fisiológicos, físicos e sanitários. Ou seja, os produtores eles têm que distribuir uma semente de alto padrão no mercado. Essa sim seria semente certificada. Hoje, os viveiristas, para que eles possam comercializar suas mudas, eles têm que ter a nota fiscal de compra da semente certificada. Obrigatoriamente, ele tem que utilizar sementes certificadas.
As sementes S1 e S2, elas são categorias dominadas anteriormente, sementes fiscalizadas, né? São também produzidas e comercializadas por produtores registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas sem a necessidade de comprovação de origem completa, como no caso das sementes certificadas. Fala a verdade para vocês, no cafeeiro nós usamos as sementes certificadas e não a S1 e S2. A importância do uso de sementes de cafeeiros certificados. Primeiro detalhe, elas são livres de doenças e têm alto potencial de germinação, vigor e produção. Na verdade, gente, o investimento em sementes, ele é o melhor investimento que tem para qualquer espécie que for cultivada. No nosso caso, o cafeeiro. Então, quando nós temos sementes, às vezes, colhidas da mesma área, pode ser que essas sementes não estejam geneticamente puras, elas podem ter sérios problemas com pragas e doenças, podem estar transmitindo sementes de plantas daninhas e, às vezes, apresentam um baixo potencial de germinação, de vigor e, consequentemente, de produção, interferindo diretamente na produção dessas mudas. Então, obrigatoriamente, gente, as sementes, elas devem ser adquiridas de empresas especializadas e elas devem ser certificadas para garantir dessa maneira um sucesso na implantação de lavouras cafeeiras. Nós temos problemas em viveiros? Inúmeros. Nós temos inúmeros problemas, desde a qualidade de sementes até as sementes, as mudas ao saírem do viveiro apresentarem algum tipo de anomalia. E muitas delas podem vir a partir de sementes de qualidade inferior. E as sementes de café ou de cafeeiro, né, elas devem ser provenientes de instituições oficiais, de cooperativas ou produtores idôneos e credenciados por entidades fiscalizadoras. Então, obrigatoriamente, para eu ter umas mudas de qualidade, eu tenho que adquirir essas sementes certificadas. Então, uma vez eu tenho a nota fiscal, eu posso produzir tranquilamente. Alguns anos atrás, gente, alguns mesmo, né? Essas mudas, elas poderiam ser produzidas a partir de sementes colhidas na própria lavoura do viverista. Nós sabemos que em viveiros clandestinos essa prática ainda é muito comum. No entanto, não é recomendado a compra de mudas de viveiros clandestinos, uma vez que eles não são fiscalizados. Então, o produtor ele não sabe a qualidade das mudas que ele está levando a campo. Então, para os viveiros registrados, nós temos hoje, obrigatoriamente, a condição de adquirir sementes certificadas, garantindo dessa maneira a qualidade das. E o cafeicultor, ele deve observar na aquisição da semente a embalagem em que é obrigatório o uso de saco de papel craft multifoliado, juta, algodão ou polipropileno trançado, com capacidade máxima de 50 kg, todos devidamente identificados. Na verdade, gente, a maior parte das sementes de cafeeiro, elas vêm em papel craft multifoliado, a maior parte delas. E obrigatoriamente tem que ter a classe de semente, se ela é uma semente certificada, se ela é uma semente básica, né? O número, o nome, o número e o endereço do produtor, o nome da espécie, no caso coffea arábica, da cultivar, por exemplo, cultivar catuai vermelho, linhagem IAC 144, né? Então, obrigatoriamente tem que ter essas informações. Eu preciso saber o que eu estou adquirindo. A identificação do lote, porque esse lote, uma vez, ele vai para ser fiscalizado para garantir os componentes genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários, germinação mínima em percentagem, pureza mínima em percentagem. Então, por exemplo, ele tem 98% de germinação. Pode ser comercializado? Pode, a legislação é bem clara. Acima de 70% ele pode ser comercializado. E a pureza mínima é se há algum tipo de semente de outras espécies, né, sementes proibidas nocivas, material inerte, como restos de ramos, folhas, cascas, entre outros, né? A validade do teste de germinação,
Por exemplo, a semente cafeira, ela tem uma viabilidade e uma longevidade de 6 meses. Então, eu preciso saber quando foi feito o teste de germinação para eu saber a idade desse lote. E o peso líquido. Então, gente, geralmente, sementes de cafeira nós encontramos embalagens de 1 quilo, 5 quilos, 25 quilos e 50 quilos. E alguns índices técnicos, eu acho que vocês têm que saber. Quando nós estamos num lote de sementes, obrigatoriamente, nós temos que entender quanto tem 1 quilo de sementes, né? Então, para a obtenção de 1 quilo de sementes, são necessários, em média, 4 quilos de frutos cerejas. Uma vez que, só para a gente relembrar, as sementes de cafeiro, elas são oriundas apenas de frutos cerejas, por eles se encontrarem no máximo desenvolvimento. Ter como base que 1 quilo de sementes contém cerca de 4 a 5 mil sementes e resultarão de 2 a 4 mil mudas. Na verdade, gente, nós temos uma base de 4 mil sementes por quilo e aonde nós conseguimos produzir 2 mil mudas. Na minha opinião, e assim como uma recomendação técnica, em mudas de saquinho, o ideal é que nós iremos usar 2 sementes por saquinho. Se caso uma não germinar, a outra germina. Por quê? Porque nós temos altos índices de porcentagem de germinação. Isso é uma característica extremamente importante. E aqui, logo após a comercialização das sementes, nós temos a fenologia do cafeeiro nessa fase inicial. Então, nós temos aqui, na fase 1, a semente que foi levada ao substrato. Na fase 2, a germinação. Como que eu sei que é germinação? Aqui é a protusão da radícula, né? Logo em seguida, aqui o hipocótilo, com a raiz, eles se rompem. Nessa fase aqui, gente, nós chamamos de fase de esporinha, É onde a radícula começou a desenvolver. Logo em seguida, a alça hipocotiledonária, ela endireita-se, levantando e colocando aqui os cotilédones para fora. Nessa fase aqui, 3, nós observamos aqui o início da emergência dessa semente no substrato. E nós chamamos essa fase aqui de fase de joelho. Então, nós temos aqui a semente, 2, a esporinha, que é o início da radícula, e o 3 aqui, a fase de joelho, onde a alça hipocotiledonária começa a se endireitar. Aqui na fase 4, nós temos ela totalmente, o caule já totalmente ereto, No entanto, a semente sai junto aqui, Por que ela sai junto? Porque o cafeeiro é uma dicotiledônia e toda dicotiledônia tem germinação epígia, ou seja, ela leva com ela a semente. Logo em seguida, na fase 5, o desenvolvimento já da folha cotiledonar, são 2 cotilédones, por ser uma dicotiledônia. Por essas folhas cotiledonares serem redondinhas, elas são chamadas de orelha de onça. E logo em seguida, na fase 6 aqui, o primeiro par de folhas verdadeiras. Então, gente, por curiosidade aqui, esses termos, palito de fósforo, orelha de onça, eles são usados para o cafeeiro, Outro detalhe aqui, quando nós temos uma temperatura considerada boa, para a produção de mudas, que termina por volta de novembro aproximadamente, de novembro até janeiro, nós temos o desenvolvimento, a formação de um par de folhas a cada 21 dias. Quando a temperatura está alta, de 21 cai para 16 dias a formação de um novo par de folhas verdadeiras. Aqui nós temos a germinação, que é a protusão da radícula, ou seja, nós já consideramos essa semente germinada. Aqui nós temos a fase de joelho, aqui ela emergiu no solo, Ou seja, ela surgiu no solo. Aqui a alça hipocotiledonar, que nós chamamos de fase de joelho. Aqui nós temos a fase de palito de fósforo. Aqui a fase de orelha de onça. Geralmente essa fase, a muda ainda é um pouco desuniforme.